Acompanha no Rodada Fox. 20 minutos em que nós tivemos a parada, o Vasco estava um pouco melhor. Nós acertamos a marcação e a partir daí nós começamos a pressionar, tiramos a saída do Vasco, nós tivemos a posse de bola, terminamos o jogo bem. No segundo tempo nós também conseguimos criar as oportunidades. Durante o jogo eu acho que as oportunidades mais claras foram do Flamengo. Aqueles detalhes que poderíamos ter feito o gol, um pouquinho mais de calma, serenidade na frente do gol, nós poderíamos ter definido. Mas eu estou satisfeito com o rendimento, porque alternamos e terminamos o jogo bem. Isso é importante. Se eu tivesse terminado o jogo mal, eu estaria preocupado. Mas eu acho, pela primeira inclusão de alguns jogadores, incorporaram aquele time que nós vimos jogando, o rendimento eu considero satisfatório. Você também tinha adiantado que a tendência seria manter o Cuéllar, mas talvez o que tenha surpreendido um pouco foi o fato de você não trazer o Ronaldo para essa partida, porque ele apresentou um bom desempenho nas primeiras rodadas, e aí você optou pelo Rômulo para começar e o Jonas no banco. A torcida tem mostrado um pouco de falta de paciência com o Rômulo. Hoje foi assim também. Talvez ele seja a sua opção para a estreia na Libertadores. Se não tendo o Cuéllar, pode ser uma opção. Queria que você falasse sobre esse seu entendimento para escolher o que é melhor ali no meio de campo do Flamengo, pensando justamente nessa estreia e na ausência do Cuéllar. Eu acho que nós temos vários meninos, não é somente o Ronaldo. O Ronaldo tem saído bem, tem jogado bem. E eu tenho outros jogadores nas mesmas condições. Nós tivemos o jogo passado, foi na quarta-feira, hoje é sábado. O time do Vasco não jogou no sábado. Então o Jean também estava à disposição. Então, como você tinha a possibilidade de ter 23 jogadores no banco, 5 substituições, ela mudou radicalmente a situação. Então eu queria incluir alguns jogadores daqueles que estavam em treinamento e eu tenho que sacar alguém. Eu tenho que observar. Eu estou visando um pouco mais, ali na frente, porque o nosso campeonato aqui vai se decidir mais tarde. Tá? Nós temos que ganhar sim. Toda partida nós temos a obrigação de ganhar dentro e fora de casa. Agora, eu tenho o tempo e tenho a pressa de encontrar. O Cuéllar me criou essa dificuldade porque acabou levando 2 jogos. Tá? Então, nós estamos tentando ali encontrar um denominador e eu tenho que insistir. Então eu preciso ver o Everton. Existe a necessidade desses jogadores ter um ritmo de jogo. Hoje foi o primeiro jogo que vários deles fizeram, né? E que tiveram que suportar, alguns acredito que terminaram o jogo no sacrifício. Mas nós sabíamos que íamos ter isso. Eu tive que fazer hoje as substituições técnicas. Eu não fiz por cansaço. Eu tive que fazer por ordem técnicas. Uma que o próprio Viseu foi técnica, o próprio Coisa também, o Viseu foi ordem física e também o próprio Everton, mas deu um novo gás. Nós terminamos o jogo tentando vencer o jogo, criando as oportunidades. Acho que o resultado mais justo, tivesse que ter, e justiça do futebol é quem ganha, mas tivesse que ter um vencedor, fatalmente seria nós que criamos as melhores oportunidades. Surpreendeu um pouco, Carpegiani, ao torcedor que se acostumou a ver um Flamengo, talvez possa dizer assim, com mais perna nos 3 primeiros jogos, né? E com um desempenho diferente do que foi possível ver hoje. As vaias tão cedo, elas te preocupam ou te causam estranheza? Não, eu conheço bem. É o nosso 12º jogador, que nós não vamos ter no primeiro jogo lá na Libertadores, né? A gente sente e lamenta porque ela é o nosso combustão. É fundamental que a gente tenha sempre essa pressão. Essa pressão faz com que os jogadores tenham uma maior responsabilidade, consequentemente, aquela garra, aquela disposição, aquela vontade tão peculiar dentro do Flamengo, a mística ela torna em função da nossa própria torcida. Eu já dirigi lá atrás um time que jogava lá em cima, atacando e continua tendo essa exigência. Hoje eu tive um time seguro, um time que jogou sem susto, que isso é muito importante também, e jamais se abdicou de ter a jogada de ataque, com alguns novos jogadores. Então é normal que se modifique um pouco o ritmo, mas existe a necessidade de você dar oportunidade àqueles jogadores que estão se preparando, que estão fazendo a pré-temporada. Eu considero um Flamengo só.
As vaias, não tenho nada a reclamar, isso vai sentir como um incentivo, tá? Vai servir como um incentivo àqueles jogadores que estão dentro do campo, independente se é menino ou se não é menino. O Júnior saiu de campo reclamando a respeito da atuação dele, né? Dizendo que poderia ter sido melhor, que poderia ter feito gol, se lamentando a respeito disso. Qual é a sua avaliação sobre a atuação dele? Eu estou satisfeito. Se ele está se cobrando, significa que ele tem muito mais a dar. Tá? O que eu comentei com ele, aquele lance que ele tentou encobrir o goleiro, ele podia driblar o goleiro, tirar a bola para o lado, colocar, entrar com bola e tudo, só ter um pouquinho mais para o lado. Então, mas são meninos ainda que você tem que ter a paciência, a calma, e você tem que dar a serenidade para que eles possam realmente melhorar o dia a dia. Eu cobro bastante. E o Vinícius é um jogador que depois vai para o Real Madrid e ele tem que se aperfeiçoar. Ele tem que ser um jogador competitivo, tá? E ele está procurando isso. Ele está procurando ser competitivo, aquele jogador que também fecha os espaços, compõe o meio. Então é um jogador que está se dedicando. E isso eu tenho a maior satisfação. E quando ele se diz que falta algo mais, eu fico mais satisfeito ainda. Não somente por ele, mas por todo o time. De uma maneira, me satisfez o time. Alternamos bons momentos, e foi um time seguro. Nós tivemos dificuldade nos primeiros 20 minutos, acertamos essa marcação no intervalo ali, que é possível você acertar. E aí o Vasco perdeu a posse de bola, aquele início que estava tocando. Nós conseguimos marcar o Vasco lá sob pressão. E tem algumas coisas muito importantes na minha visão tática da equipe. Eu vejo assim uma equipe que tem muito a crescer, tá? E que tem grandes possibilidades de amanhã depois ser uma equipe extremamente competitiva, com a posse de bola, com boa técnica e também com uma mescla com a velocidade. Carpegiani, nós percebemos que no último lance de ataque do Flamengo no jogo não houve a falta, o gol seria legal, mas o árbitro acabou marcando a falta. Você acha que a arbitragem interferiu diretamente no resultado do jogo ou você acha que o Flamengo poderia ter vencido em outros lances? Não, eu não poderia ter vencido. Os meus jogadores me disseram ali que o árbitro falou para eles que teve a impressão de falta. Aí basta, não quero comentar isso e que eu não quero nunca ser ajudado, mas também não quero nunca ser prejudicado. Então, vamos ter calma com isso. Essa impressão de falta aí realmente é bastante indigna para o futebol, né? Vamos deixar com o Otávio. Carpegiani, boa noite. Queria que você falasse mais um pouquinho sobre a pressão que é jogar um clássico com Flamengo e Vasco no Maracanã para esses meninos. Você chegou a comentar mais cedo que talvez ali na finalização tenha faltado um pouquinho mais de tranquilidade e que você falasse também da estreia do Marlos Moreno, por favor. A estreia do Marlos foi muito bem, pô. É muito difícil um jogador com a idade que ele tem, novo, apesar de ter já uma possibilidade de um futuro brilhante. Ele vem para um clube de massa. Eu não quis colocá-lo do início justamente porque eu preferi optar por jogadores do Vasco um pouco mais no aspecto físico, em igualdade de condições com ele. Ele realmente participou de várias jogadas e todas elas importantes, não se afobou, inteligente, deixou o Vinícius na cara do gol, poderia ter consagrado o Marlos naquele lance. Então ele tem inteligência também, além da rapidez. Acho que nós temos que melhorar um pouco, ele ficou muito lá, eu gosto mais dinâmico, mais movimentação, isso ele vai pegar com o tempo. Aprender a não jogar só no setor, fazer a troca com os seus companheiros. Então esse desentrosamento, devido à inclusão de alguns jogadores nesse jogo, eu nunca posso dizer para vocês que é o mesmo time. Próximo jogo faremos as modificações que forem necessárias. Então esse conjunto você só adquire jogando junto. Como nós saímos de um planejamento, então nem sempre é o mesmo time, não pode ser o mesmo time. Devido ao nosso planejamento ali, o torcedor terá que entender isso. Devido às explicações do Paulo César Carpegiani, já estamos vendo do outro lado, já, o Zé Ricardo. Agora sim, Zé Ricardo, treinador do Vasco, também fala aqui no Rodada Fox.
esses dois homens que jogam por ali, que ele possa chegar e gerenciar esse espaço.